Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Esse universo é conhecido como Nona Arte, quadrinho pesado. Eu finalmente concluí a leitura do primeiro exemplar de Hellblazer, Constantine Hellblazer Origins, volume 1. Então este aqui é o exemplar que vai de Hellblazer 1 até 6 da série John Constantine, tem 180 páginas. Então concluí, eu já fiz aqui a leitura do 2 e a resenha para vocês, Origins 2, Triângulo Infernal e Origins 3, Newcastle e a Máquina do Medo, ato 1. O que eu digo para vocês, gente, bem sinceramente, este aqui sim podemos dizer que é quadrinho pesado. Quadrinho pesado. Eu fico imaginando quando foi lançado os primeiros números do Vértigo Hellblazer, o que os leitores pensaram a respeito do que vinha ali pela frente. Por que eu digo isso? Porque realmente a leitura aqui ela é bem forte, ela já começa com tudo sem esconder muito. A primeira parte fala do demônio da fome, que ele é representado por insetos. Então, essa fome ela é de tudo que você deseja. Então, ele fica com uma fome insaciável pelas coisas que são desejadas pela pessoa. E aqui o John Constantine está começando ainda a sua jornada. Ele ainda não é assim um mago tão experiente. E aí vem essas cenas de horror assim muito fortes. O amigo dele totalmente tomado por insetos e tudo mais. E o que o John Constantine faz nesse momento? Ele corre lá num mercado e compra inseticida. Então a solução dele para esse exorcismo aqui, para tirar esse demônio dali do amigo dele, é o inseticida, veneno, né, para matar para matar todos esses insetos. E ali ele descobre que ele está possuído por esse demônio da fome e vai atrás pela história, né, que ele hipnotizou o amigo. E o que aconteceu, né? Como aconteceu essa possessão ali desse demônio, que é um dos mais poderosos aí, que fugiu e tudo mais e tal, né? Então essa é a história basicamente que acontece, e depois que ele desvenda, é como se fosse um detetive sobrenatural aqui. Então como o pessoal diz, a melhor fase de John Constantine. Bem horror, eu fico imaginando como era os leitores quando leram isso aqui pela primeira vez, né? O horror assim é bem mostrado. Jamie Delano aqui colocou, e foi o desenho também conseguiu ilustrar muito bem essa fase de horror e tudo mais. Então ele vai lá e conversa a primeira vez com Papa Meia-Noite. Papa Meia-Noite tem a irmã dele que foi enviada para o inferno, e ele conversa através dessa caveira da irmã dele. Lá ele aparece alguns zumbis, isso mesmo, zumbi do universo DC, como é conjurado, como existe. E o Papa Meia-Noite decide ajudar John Constantine por conta de que manter o equilíbrio entre as duas facções, os anjos e os demônios, vamos dizer assim, né? E aqui aparece também como o Papa Meia-Noite é poderoso, aquela mulher que o John Constantine se apaixonou, e aconteceu umas coisas com ela também, ela ajuda ele como espírito. E aqui está o grande demônio em formato de mosca. Inclusive ele também aparece nas quadrinhos do Sandman, quando o Sandman vai até lá o inferno e mostra como o inferno é governado por 3 facções lá de demônios para causar mais tortura aos habitantes do inferno. E aqui até o
o fato aqui, ó, bem forte, né? O padre foi possuído e acabou devorando a estátua aqui. Então é bem forte mesmo. E o que quer dizer essa história toda aqui? Ela passa para nós a ideia de que Jaime Delano fez da mesma ideia de Alan Moore e Neil Gaiman, a ideia de que ela é contada, o quadrinho, de uma situação real, né? O que acontece? Que o mal existe no dia a dia e acontece com as pessoas, ele chega às pessoas e você vai vivendo e tomando determinadas soluções. Às vezes não são as melhores soluções para lidar com o mal do dia a dia que vem até você. E isso vai lhe trazendo tormentas, né? Vai trazendo tormentos, arrependimentos, e você vai tendo que aprender a lidar com esses arrependimentos, que aqui é figurado por todas as pessoas que ele conhece que morreram e ele não conseguiu uma boa solução. Com certeza, todas elas ele não foi o culpado, mas se ele tivesse tomado uma atitude diferente, talvez elas não seriam acontecido dessa maneira. Aqui representa as perdas que você tem na sua vida, não necessariamente pessoas que morreram, mas pessoas que você perderam da sua vida. Sei lá, uma separação, uma pessoa que você brigou, uma pessoa que você deixou, quem você não escutou, no caso aqui a freira. Então é nesse sentido que está contado aqui, figurado. E o excesso, né? O excesso aqui na história propriamente dita, o excesso que as pessoas têm em desejar as coisas materiais em cima dali, desejar tudo aquilo ali. Aqui mostrando o amigo dele, você acaba perdendo a sua vida, né? Ficar a vida inteira em cima daquilo, sendo que é uma coisa que depois que você alcança, ela é como a fome, né? Depois que você alcança, ela passa a sua fome. É isso que acontece. Que o Papa Meia-Noite, ajudando o John Constantine a exorcizar e tirar o monstro. E no final, o que acontece na história? John Constantine, acontece mais uma perda, mais um arrependimento, vamos dizer assim, no mundo psicológico, mais um arrependimento que ele tem que lidar. Que se ele tivesse feito diferente, talvez não tinha acontecido, ou caso ele não teria perdido o amigo. Aí depois aqui conta um pouco das histórias aqui de negócios, de demônios, onde John Constantine consegue dar o golpe aqui, apenas espalhando uma história e acabar com esse comércio aqui de demônios, influenciando a vida das pessoas. Que mais uma vez mostra aqui que as pessoas são iludidas pelos aqueles desejos maus que elas têm, né? Então elas têm desejos, elas fazem negócios aqui com esses demônios, né? Não que o demônio vai obrigar, mas é que a pessoa tem desejos e ela acaba tocando para esses lados. Tudo está na sua escolha, tudo está com você, né? Essa que é a questão. Mais outras histórias que temos aqui, mas assim, é um quadrinho. Como eu disse, esse nós podemos dizer que realmente é pesado. Aqui tem outra história onde John Constantine praticamente ele só acompanha o desfecho de um serial killer aqui que persegue as meninas aqui. E claro que no final ele consegue acabar com isso. E tem um certo extremismo aqui também, que mostra que isso também não é adequado, isso não é bom. É um excelente quadrinho para quem tem uma leitura mais adulta, para quem tem cabeça de entender a mensagem por trás aqui que Jaime Delano está passando. Aqui o trauma da guerra, o que pode chegar, né, no trauma da guerra, tanto para os dois lados, para quem sobreviveu à guerra e para quem ficou esperando as pessoas que voltassem da guerra, os traumas. É nesse sentido que é contado aí todas essas histórias. E para o final aqui desse quadrinho, daí já tem uma história um pouco mais, vamos dizer, clichê. É simplesmente um demônio aqui formando um exército demoníaco
onde John Constantine consegue combatê-los. Então tá aí para vocês, eu até tenho um dizer aqui de Neil Gaiman falando sobre o que é esse quadrinho aqui de Jaime Delano, zumbis e tudo mais. É uma excelente, realmente foi uma excelente descoberta, foi bem interessante. Eu vou ficar apenas com os 8 volumes de Origens, não pretendo pegar todas as histórias de Hellblazer, talvez algum arco um pouco maior ali depois. Encontro vocês na próxima história. Valeu!